Vivas, histórias que inspiram. A paz do Senhor, mais um Vivas, histórias que inspiram, com o objetivo único de inspirar você, com uma história impactante nesse episódio. Nossa amiga, uma querida, Rônia Malafaia. Tão bom receber você aqui, amiga. Ai, pastora, momento gostoso. Eu sei que o Espírito vai fluir aqui entre Amém. nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Rônia é uma querida, ela é professora de língua portuguesa, né? Uma mulher muito sábia, muito culta, mãe de 2 filhos lindos, Kaique e Milena. Milena faz odonto, né? Já está formando, né? Tá, forma esse Isso. semestre. E Kaique é o protagonista da história de hoje. Isso, Kaique é o protagonista. Na nossa casa, pastora, desde cedo, tanto minha mãe quanto a mãe do meu marido, desde o berçário, fomos orientados na palavra de Deus com relação à fidelidade, à mordomia cristã, Sim. com relação à oferta, e isso sempre gerenciou a nossa vida. E a nossa resposta de milagre é exatamente nessa área financeira. Muitas pessoas não creem que essa área seja também gerida pelo nosso Deus, mas é fruto de muita oração, de joelho no chão, de busca da palavra de Deus na criação do nosso filho. E fidelidade. E fidelidade. Então, aquele texto de Malaquias fala muito forte ao meu coração. Fazei prova de mim, abri. Se eu não vos abrir, as janelas dos céus, né? Engraçado que numa versão se fala com portas. Fazei Sim. prova de mim e verá se eu não vos abrirei as comportas do céu, de forma que vocês receberão tanto a ponto de não conseguir lugar para guardar. Outra versão de janelas, eu acho tão interessante essa versão das janelas, que eu costumo dizer o seguinte: quem abre janela só por dentro, o dono da casa, porta se abre por dentro e por Coisa fora, linda. mas janela É só verdade. o Senhor abre. Então esses milagres da área financeira, na vida daquele que busca a fidelidade, mesmo diante das imperfeições, são realmente vindos dos altos céus. Amém. E é sobre isso que nós vamos... Exatamente. a história de Kaique, né? A resposta de emprego do Kaique foi uma coisa que ele costuma dizer: mãe, foi um milagre de Deus. Resposta que caiu no meu colo. Veja bem, um menino recém-saído de um período de 4 greves em faculdade federal, já saindo assim, esgotado daquele ritmo de greve, recém-formado, estagiando ainda no finalzinho da faculdade. Ele conseguiu um estágio numa startup e lá ele foi contratado depois. Dessa startup, porque não dava para pagar as contas, que ele morava Sim. sozinho, tinha que fazer as despesas dele. Ele teve que migrar para uma outra empresa, onde ele foi ganhar o dobro do que ele ganhava. Mas, infelizmente, aquele trabalho assim que suga as forças da pessoa, né? Sábados, feriados e até domingo, o fizeram enfermar. Ele foi acometido por uma crise tão aguda de labirintite que ele não conseguiu continuar morando sozinho, precisou voltar para casa, a ponto de, num momento de ida para o trabalho, ele teve uma crise de pânico dentro do ônibus, não conseguia respirar, teve que pedir para descer e voltar para casa andando, porque Nossa. o estresse chegou num nível tal que gerou todo esse contexto e ele volta para casa. E eu imagino você aqui, a quantos quilômetros dele? Olha, 400 quilômetros. e coração dele, de mãe já sabe como é, né? aqui, né? Aquela ansiedade, aquela preocupação, e ele voltou. Mas voltou daquele jeito, porque já namorava uma menina, graças a Deus, cristã, que eu tenho como filha, criados juntos dentro da igreja e dentro dos padrões de conduta, de casamento cristão. Sim. Entendeu? Então eles queriam se casar e não havia a menor possibilidade daquilo acontecer por causa da situação, da falta de emprego. E num momento assim que os telejornais veicularam aquela crise de desemprego, que os índices eram tão altos que estava alarmando toda a sociedade naquele momento. Então, o miolo, o cerne do problema dele foi justamente numa época assim, nevrálgica da situação socioeconômica do país. Né? E isso só aguçou a inquietação do coração dele.
Então, de toda a família, né? De mãe, pai. Exatamente. Vendo um filho recém-formado, passando por isso tudo. E ainda Querendo se casar. Querendo se casar e ainda cometido de uma enfermidade. Exatamente. Então ele volta para casa e passa a estudar para um concurso público. Sim. Surgiu na época, eu acho que TRT, se não me engano, no Rio de Janeiro. E foi 1 ano e meio de muito estudo, 10 horas por dia. E aí aquela expectativa continuava sendo gerada. E o tempo todo, nós compartilhando com ele, nós compartilhamos com ele aquela necessidade de se agarrar à palavra de Deus. Sim. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. É Deus que abre porta onde não tem porta. Exatamente. E ele fecha as portas pelas quais nós não devemos entrar. É verdade. Então, muitas portas que se fecham são bênçãos, na verdade, para a vida da gente. É verdade. Então, nesse tempo, a gente ministrava a palavra de Deus a ele. Tenha fé, confie, espere, aguarde e faça a sua parte. Porque Deus está no nível, nós estamos no nível natural, ordinário, mas o nosso Deus é sobrenatural. Aleluia. E ele é extraordinário. Então, nesse contexto, as coisas aconteceram. Nós estávamos ainda como assistentes lá na igreja Tanque de Betesda, Sim. em meados de 2018, mais ou menos, e visitando. E num dos cultos de domingo, o pastor Arnolfo Pinheiro, ele levantou um apelo, uma campanha para arrecadação de um certo valor, que era para pagar uma das últimas prestações bem altas do sítio, né, que o projeto que ele apresentou do sítio abençoaria muitas pessoas. E assim, imediatamente, o Espírito Santo testificou assim, no meu coração e do meu marido. Sabe aquela coisa que você olha para o outro e assim a gente até arregalou os olhos? E Deus testificou aquele desejo de doar um valor. E era assim, era uma oferta de sacrifício. Eu como professora, meu marido como assalariado, a gente sabe que em alguns momentos é uma oferta de sacrifício, mas de amor também. Sim. Não no sentido de fazer uma negociata, né? uma Nada troca disso. com Deus, porque Como não nosso é por pastor aí. fala, quem somos nós para trocar algo com Deus? Nada. Né? O que temos Nada. para trocar com o Senhor? Nada. Então aquilo, o pastor nos chamou, junto com todos os outros que se ofereceram para E ofertar. voluntariamente os dois, em Exatamente. concordância, resolveram ofertar. Exatamente. E assim, no final daquilo tudo, ele abençoou os ofertantes e profetizou sobre a nossa vida que Deus retornaria 100 vezes mais. Amém. Como uma semente, Como né? uma semente. Ele Que se gosta de planta falar no da chão. sementeira. Cresce ali aquela árvore frutífera que traz muitos frutos, né? E foi aí que o milagre chegou, pastora. Milagre. Eu fico arrepiada até hoje, porque não havia como um garoto do interior, Aleluia. Itaperuna, doente, triste. Olha o que aconteceu. Na segunda-feira, pastora Ivana, ele recebeu um contato pelo diretor da startup na qual ele estagiou e depois foi contratado, Sim. pelo LinkedIn, falando que havia uma vaga de emprego que era todo o perfil dele. Meu Deus. Pensa só como Deus faz as coisas. No Se dia ele- seguinte, No dia seguinte. é o Deus do já. É o Deus do agora, é o Aleluia. Deus daquele que crê, daquele que espera nele, é o Amém. Deus de milagres. E aí, o cara ainda perguntou se ele tinha interesse. Ele falou, lógico que eu tenho interesse. Isso foi na segunda. Na quarta-feira, um dos diretores da Embratel ligou para ele, Meu diretor de departamento de uma grande empresa. Gente, isso é coisa de Deus. É verdade. Não tem como a gente entender de outra forma. Oferecendo a vaga de emprego que ele tanto almejava. Deus sabe o momento em que o jovem cristão ele precisa casar. Deus sabe o tamanho da inquietação de cada um. E para alguns isso pode ser um acaso, mas para o nosso Deus não tem acaso. É verdade. Nada Ele é o por Deus do agora, do momento e do tempo dele também. E foi assim que tudo aconteceu. E foi uma coisa que impactou muito a família inteira. Porque o que a gente percebe? A secularização, esse materialismo desenfreado, o ceticismo do ser humano, assim, no século XXI, ele tem cegado a fé de muitos, inclusive de muitos cristãos. Muitos cristãos têm tido a fé embaçada. E esses momentos que Deus proporciona a gente,
unem a família num propósito de busca É maior. verdade. E foi isso que É aconteceu. verdade, alcança o coração de todos, renova o coração de todos. Exatamente. Então, milagre é cura, milagre é realização de um sonho, mas milagre é uma resposta de emprego providenciada por Deus? Com certeza Uma é. porta grande, Uma né? porta grande. E hoje ele é consultor de BI, que é ele trabalha com Business Intelligence e está bem emocionalmente, está satisfeito, casou, construiu o patrimônio dele, Glória a mobiliou o apartamento dele e recebeu a notícia agora há pouco tempo que vai ser promovido. É ou não é o milagre de É Deus? verdade. Menino de interior, filho de professora, aqui, gente, Itaperuna, lá no mundo inteiro, Deus faz acontecer Aleluia. onde Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, se é para falar Glória do a agir de Deus. Deus, vamos falar. É verdade. Eu fico pensando o quanto é importante você, mãe, você, pai, que está nos ouvindo, sabe? Tomar as guerras dos seus filhos, que quantas Aleluia. vezes, Rônia, a gente fica Amém. vendo situações, pais, mães, podendo fazer muito mais, sabe? Pagar um preço também pelos nossos filhos. E eu vejo isso, eu faço isso pelos meus filhos, pela minha casa, e eu sei que você também faz. E eu quero te dizer uma coisa, tudo que você fizer, toda oferta que você dá, toda oferta de amor que você entrega, a fidelidade, o dízimo é dever de todo cristão, dever. né? Mas uma oferta alçada, meu Deus, é registrado no céu. E quantas vezes as pessoas têm muitas igrejas, muitos servos do Senhor, veem esse assunto como um tabu, sabe? Fala de dinheiro, pedir dinheiro. Não é pedir dinheiro, é dar oportunidade para quem oferta de ser alcançado pela graça do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, isso que Rônia viveu, eu vivo também, todos nós vivemos. E esse testemunho é para te encorajar, Amém. sabe? Porque o que nós temos, por que Deus abriu exatamente a porta do filho no dia seguinte? Porque na oração dela, na hora que ofertou, o nosso pastor ensina, é uma semente, dê nome à sua semente. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Quando se vai plantar algo, você compra lá, não tem uma sacolinha lá que você compra? Tomate, pimentão. Quando você coloca no seu quintal, você está aguardando o quê? Um tomate, um pimentão. Por isso a necessidade de colocar nome na semente. E foi isso que você fez. Isso, e Eu esse quero, aprendizado. Senhor, que você abra uma porta para o meu filho. Sim. E Deus respondeu. E esse aprendizado nos faz crescer muito, porque eu não tinha essa visão. E hoje eu tenho. E esse direcionamento é tremendo da parte de Deus. Deus não falha. Ele verdade. não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir mesmo. Amém, E o amém. querer de Deus para as nossas vidas, queridos, é o bem. Aquele versículo que diz, o pensamento do Senhor a nosso respeito são pensamentos de bem, são pensamentos de aleluia. paz. Eu E quem sei. isso. E é isso. É nisso que a gente precisa descansar. Para dar o fim que desejar. Exatamente. Né? Isso é que é lindo nesse versículo. Amém. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, né? Coisas boas para dar o fim que você deseja. Quer dizer, olha como Deus leva em consideração o que está no teu coração. Isso é lindo demais. E a gente sabe que Glorifica o dois Senhor. tipos de vida existem. A vida abundante e a vida eterna. A vida eterna nós teremos lá na presença do Senhor, mas a abundante é aqui. E tudo é fruto da busca, da palavra, do ensinamento e do quanto você se doa na obra de Deus. Isso é tão importante, isso é tão fundamental na vida do cristão, porque aqueles que são abençoados somos nós, É verdade. em primeira mão. Fruto da fidelidade. Amém. Vale a pena ser fiel. Vale a Que pena. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, Rônia Malafaia. Eu que agradeço, Uma pastora. amiga querida, um prazer ter você aqui. E até o próximo episódio de Vivas, Histórias que Inspiram. Deus abençoe você.